Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico, que hoje está aqui no cenário provisório porque estão usando nosso estúdio lá. Então vamos lá, vamos fazer um vídeo mais rapidinho aqui porque aqui as coisas são meio improvisadas, mas vamos lá. Então aqui vamos continuar com a nossa playlist do livro da Alba Maria, né, a questão do trabalho social a questão da transformação do trabalho social, sempre confundo. A análise gramsciana está aqui para fazer o thumb do vídeo. Então quem está acompanhando a playlist sabe do que a gente está falando, né? De como o serviço social e as teorias sobre o serviço social, as pesquisas sobre o serviço social no início dos anos 80, 1980, estavam indo por um caminho de busca de um entendimento melhor de como usar as ferramentas do serviço social junto com as ferramentas da teoria básica do Marx a partir do Gramsci, e como poderia se aplicar, né, como poderia se desenvolver uma transformação na sociedade a partir do processo de reconceituação do serviço social. Antes de começar, não esqueça de dar like no vídeo, comentar, compartilhar, se inscrever no canal se está inscrito, se inscreva no canal, é importante se inscrever no canal, e dar uma olhada aí no spot do Apoia-se. Vai lá! Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Pois bem, isso aí foi o spot do Apoia-se, para você apoiar o canal se quiser. Então vamos ao conteúdo mesmo aqui de hoje. Eu tinha parado aqui na influência do Michel Foucault nas pesquisas do Falleiros, eu me lembro disso. Antônio Gramsci e Michel Foucault. Então, para quem conhece aqui o canal, tem muita coisa de Michel Foucault aqui no canal, tem uma playlist só sobre Michel Foucault, na minha tese de doutorado eu usei bastante Michel Foucault. Então ele é um teórico, é um filósofo, historiador, psicólogo, sociólogo, no sentido do uso da teoria dele, mas não formado em sociologia, que dá base para várias reflexões sobre como as relações de poder acontecem nas sociedades, né, de maneira geral, mas especialmente na sociedade contemporânea. Então ele vai falar da expressão do poder dominante e da expressão do poder popular, como uma maneira de entender essa questão que o Gramsci fala da hegemonia do poder, né, da hegemonia da expressão de cada uma dessas classes. Usando Michel Foucault como base, o Falleiros vai usar um pouco disso para entender melhor como é que se dá essas micro-relações nessas duas classes e como aparece, né, como surge dentro dessas classes os intelectuais orgânicos, né, que saídos dessas classes produzem as teorias, as bases para a manutenção ou a construção da hegemonia dessas classes. Dentro da sociedade de conflito de classe, né, de luta de classe. O trabalhador se encontra em uma situação que lhe permite ser a vanguarda de todos os explorados e dominados. Bom, isso aí eu coloquei aqui. Hoje, que a grande questão é a seguinte, eles estão falando aqui entre o início da década de 1970 e o início da década de 1980. É um período de transição entre um modelo socioeconômico nos países capitalistas, é importante ressaltar, em que havia uma predominância do capitalismo de um chamado de bem-estar social, digamos assim, que predominou no pós-guerra, né, por conta da própria Guerra Fria, e que entrou em crise no início dos anos 1970. Então, nesse modelo econômico, você tem o trabalhador com pleno emprego, né, muitos locais de trabalho, muitos postos de trabalho, seguridade, aposentadoria, uma série de coisas que foram garantidas para o trabalhador. À medida que isso vai se precarizando ao longo da década de
90, 2000 e hoje, né, com todos os processos de desregulamentação das classes trabalhadoras, o que vem acontecendo é que essa representatividade do trabalhador como se na vanguarda dos explorados e dominados fica meio difusa, pelo menos. Eu não estou dizendo que não existe, mas fica difusa porque a noção do que é trabalhador ficou muito confusa. Então, um cara que, sei lá, é entregador de iFood ou motorista de Uber, ele talvez não se veja como um trabalhador no sentido clássico de ser um empregado de um operário que trabalha para uma empresa. Ele se vê como um empreendedor, talvez, né? Como alguém que não tem chefe, não tem patrão, e ele, por ser livre nesse sentido, ele se tornaria mais próximo do grande empresário rico do que do trabalhador mesmo. Então, é só assim, é uma questão muito de entender como funciona essa construção meio que psicológica, né, subjetiva, mas ao mesmo tempo cultural e sociológica, dessa noção de trabalhador. Os intelectuais e estudantes como contribuintes na luta política do proletariado, configurando-se como as forças auxiliares. Então veja que ele não está colocando aqui ela, mas é a partir do Falheiros. Não está colocando os intelectuais e estudantes como sendo figuras centrais desses movimentos, mas muito mais como figuras secundárias, auxiliares. A capacidade de iniciativa política de autodireção das massas do processo de luta de classes, afastando-se das posições vanguardistas, espontaneistas e voluntaristas. Então, essa questão da autodireção da massa, eu coloquei interrogação do lado. Porque, como vocês sempre veem aqui, quem acompanha o canal, claro, tem uma playlist aí no canal sobre a teoria das elites políticas. Então é muito difícil para mim enxergar uma massa de pessoas, né, uma grande contingente de pessoas se organizando espontaneamente, né, se tornando uma vanguarda espontânea, voluntarista de movimento, né, de mudança, de mobilização, sem que haja uma liderança. A conscientização, a participação, a mobilização e a organização popular como meios no processo político de transformação da sociedade capitalista. Tá, então veja que ele está apontando 4 passos: conscientizar, participar, mobilizar e organizar a população, a organização popular. Então, conscientização popular, participação popular, mobilização popular e organização popular. Isso já era muito difícil de acontecer lá nas décadas de 1970 e 1980, devido à própria repressão na América Latina, né, em relação a movimentos sociais, por causa das ditaduras de direita que aconteciam aqui, né. Mas hoje a grande dificuldade fica mais indireta, por conta da maneira como o sistema capitalista se desenvolveu nos últimos 20, 30 anos, em que realmente não há uma classe, digamos assim. Não estou dizendo que é impossível haver uma mobilização desse tipo, mas é muito difícil acontecer dessa maneira, em que haja um reconhecimento de todos os trabalhadores como sendo uma classe. A conscientização se dá na prática do proletariado. Pois é, o que é essa prática do proletariado, né? É o trabalho, o chão de fábrica, aquela coisa que Marx falava lá no século XIX, entendeu? É uma coisa que hoje em dia é meio anacrônico. Aí ele fala aqui dos exemplos históricos, no caso Falheiros, da Comuna de Paris. As experiências russas, a organização popular se enraiza no movimento de da classe dominada para superar a dominação. Então ele cita, e aí a Alba Maria analisa, a Comuna de Paris e os movimentos, as experiências russas, como ideia de que organização popular que se transforma depois em movimentos mais transformadores mesmo. No caso, a Comuna de Paris dominou Paris durante um tempo, mas foi derrotada finalmente depois. E a experiência russa, no caso, no início da década de 80, ainda estava predominante, digamos assim, como processo transformador, já que ainda existia a União Soviética. Hoje a gente sabe que, assim, por mais ter demorado mais de 70 anos, mas acabou caindo por conta própria, digamos assim, né?
por causa de questões internas. A organização popular como aspecto decisivo do processo hegemônico. Então, como base teórica do Gramsci, essa coisa da hegemonia, né, da tomada da hegemonia na mente das pessoas é fundamental. E aí digamos assim, os trabalhadores desse trabalho social se tornam elementos decisivos para a organização da população. A organização popular, não é da população, é uma organização popular, é uma coisa que vem do seio do povo, né, desse povo que está em uma situação subalterna, dominada, e aí quer, ou deseja, ou desenvolve o desejo de se transformar, deixar de ser dominada para passar a ser hegemônica. Veja que eu estou falando de dominada para hegemônica justamente para contrapor a ideia de uma nova dominação, certo? Então, sempre se analisa de que, e aí é uma crítica que se faz às revoluções socialistas que aconteceram durante o século XX, é que aqueles que tomaram o poder acabaram se comportando da mesma maneira dos que estavam no poder antes. Bom, tomando as devidas proporções, né, não deixa de ser um pouco de verdade, porque a ideia é que aqueles que foram derrotados, eles não foram transformados juntos, né? A ideologia não se transformou hegemônica, se transformou dominante através de um processo revolucionário, geralmente violento. Então, o ideal seria justamente um processo de transformação de hegemonia, que, assim, de certo modo, é o que tenderia a acontecer nos dias de hoje com um processo de disseminação de informação. Tanta informação, teoricamente, se deveria enxergar com mais facilidade certas circunstâncias do nosso sistema social que deveria prevalecer hegemonicamente um ideal diferente, mas tem a contrapartida, que são outros processos de afirmação de informação hegemônica. Aqui é uma nota falando sobre Pierre Paulo Freire, o pensamento de Paulo Freire como concepção política de conscientização, método de Freire no processo de formação da consciência. Paulo Freire, indicações da pedagogia de Antônio Gramsci, processo de construção da hegemonia do proletariado. Então, como eu falei desde o início, quando eu estava lendo o livro, eu mencionava que, poxa, isso aqui parece muito Paulo Freire. As bases freirianas de educação têm muito a ver com as bases teóricas do Gramsci sobre o processo de hegemonia a partir da cultura, né? Então, nada mais interessante do que juntar uma coisa com outra, sendo que o Paulo Freire trouxe questões mais, digamos assim, afetivas para o processo. A visão gramsciana de hegemonia, análise política da consciência na construção teórica do Falheiros. Então, a Maria continua analisando aqui. A comunicação, a discussão, o debate, a crítica desenvolvem-se na mobilização, na organização política. Certo? Então, é no processo de mobilização política que as pessoas, né, vão se mobilizando e se organizando, porque vão aprendendo a partir da participação. As massas têm as suas próprias organizações, suas vanguardas, que se manifestam segundo as conjunturas históricas, dependendo de suas alianças, suas mobilizações, suas estratégias, a partir da ação dos próprios explorados e dominados. Então, seria uma coisa mais orgânica mesmo, não diria espontânea, mas orgânica, que sai daquele próprio aglomerado de pessoas na mesma situação, e não de fora para dentro, com teorias, digamos assim, abrangentes para atingir todas as pessoas. Bom, o vídeo já está com 13 minutos, eu acho que vou ficando por aqui, que vai entrar em outro tópico aqui, o Estado como objeto de análise. Então é melhor eu começar esse negócio da análise do Estado depois, né? Vou deixar marcado aqui. Eu acho que mais 3 vídeos dá para terminar. Esse aqui é o vídeo, o episódio 13. Esse episódio 13. Então é isso, vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, estejam gostando da playlist. Comente aí, compartilhe, se inscreva no canal, dê like no vídeo, dê uma olhada no link do Apoia-se, que é o primeiro link da descrição para apoiar o canal.
e também no meu novo livro Sexo e Celebridades. Eu vou colocar o card aqui em algum lugar para vocês darem uma olhada aí, que é o segundo link na descrição, certo? Até o próximo vídeo.